A gente tem um propósito, irmão, junto com esses obreiros, junto com a igreja em si, em ter uma igreja que realmente conheça o que é o Evangelho. Porque muita coisa que está sendo pregada aí fora, muita coisa que a gente está vendo aí fora, não é Evangelho. Não é Evangelho. Pode ser qualquer coisa, mas não é Evangelho. É outra coisa. A igreja, no passar desses anos, ela vem sendo contaminada por um Evangelho que mais está preocupado, como foi dito aqui, com o próprio umbigo, do que preocupado com as pessoas. Cada um preocupado com si mesmo, as pessoas preocupadas em enriquecer, preocupadas em ficar famosas, preocupadas em ter, como eu acabei de falar, né? Em ter uma igreja grande. Mas não é ter a igreja grande para que tenha pessoas salvas lá dentro. É ter igreja grande para você ser o cara na hora que forem entrevistar aqui, né? Você sabe que eu sou extremamente contra esse negócio de marcha para Jesus. E eu fiquei ontem falaram para mim que a Marcha para Jesus tinha político, tinha não sei o que, tinha prefeito, sabe, marcharam para todo mundo, mas Jesus acho que era o último que, se tivesse sido convidado, acho que não nem aparecia lá naquele lugar. Então a gente precisa viver um evangelho de verdade. Talvez ele não seja um evangelho atrativo, talvez ele não seja aquele evangelho que faz a gente sair daqui dizendo: oh, eu sou um vencedor, eu sou um campeão, eu sou isso. Mas uma coisa eu quero dizer para você: é um evangelho que vai levar você para o céu. É um evangelho que vai tratar da sua alma. É um evangelho que vai tratar do seu espírito. É um evangelho que vai tratar do teu corpo. Eu fiquei tão feliz, tão encantado, quando a Isabel me falou da ministração da pastora ontem, que ela falou sobre depressão, falou sobre essa coisa. Ela falou no tema que nós pregamos aqui quarta-feira, que falou de Jonas. Aí depois alguém me passou um vídeo de alguma coisa semelhante ao que a pastora falou, e eu fiquei tão contente com isso, porque eu fiquei feliz, porque ainda tem gente que se preocupa com gente. Sabe o que é isso? É gente que se preocupa com gente. E sabe com quem Jesus se preocupa? Jesus se preocupa com gente. Deus se preocupa com gente. Deus não se preocupa com coisas. Deus não se preocupa com coisas. Deus usa as coisas para ajudar as pessoas. Ele não usa as coisas para atrair as pessoas. É o contrário. Muita gente por aí está usando as pessoas para atrair as coisas para ele. Muita gente na igreja, sinal de muito dinheiro. E não é assim o evangelho de verdade. O evangelho é o evangelho do reino de Deus. Não é do reino da igreja tal, não é da igreja do reino, não é da igreja do pastor tal, do presbítero tal, do apóstolo tal. Não, é a igreja do reino de Deus. Reino de Deus. Eu quero ver com você hoje, para a gente colocar um pouco em prática esse negócio de reino de Deus. E eu dei um tema a essa mensagem. E o tema que eu dei a essa mensagem é muito simples, muito simplório. O tema é praticando o reino de Deus. Praticando o reino de Deus. Será que há a possibilidade de eu, você, a Igreja Restauração e Vida, praticar o reino de Deus? Colocar em prática o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Talvez muitas pessoas nem saibam exatamente o que é o reino de Deus. Talvez algumas pessoas pensem que o reino de Deus não é aqui. O reino de Deus é quando o Senhor voltar. Ou o reino de Deus é quando você morrer e ficar lá. E como diz Isaías, lá no capítulo 6, com duas asas você cobre os pés, com duas asas você cobre o rosto, e com duas você fica santo, santo, santo. Eu sou o primeiro a dizer para você que se o céu for desse jeito, eu não quero ir, porque deve ser chato para chuchu. Não é? Você já pensou no céu? Que você chega
abrir a Bíblia com você no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso de número 31. Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 31. Glória a Deus. Estou feliz com as pessoas que estão nos visitando. Que Deus abençoe a sua vida. Que esse culto, que essa reunião, que esse momento, né, na nossa comunidade te faça muito bem e que te dê um renovo de vida. Nós falamos sobre avivamento e nosso desejo é que o avivamento venha sobre a sua vida e tudo que esteja morto volte a ter vida, tudo que de bom que Deus tem para você reavive na sua vida para a glória do nome do Senhor, e que essas portas mantenham-se abertas sempre, e você seja sempre o nosso convidado especial. Mateus capítulo 6, verso 31 a seguir diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém? Amém. Pai, nós te louvamos por essa palavra. Ela nos fortalece, ela nos confronta, ela entra, Senhor, ó Deus querido, nas nossas vidas como espada de dois gumes que vai até a divisão da alma e do espírito. Precisamos dela, como comunidade, como homens, como mulheres, ó Pai querido, como seres, como teus filhos. Precisamos dela para ser guia, bússola para nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Nós vemos em diversas passagens onde Jesus fala sobre reino de Deus. Jesus, na verdade, fala mais sobre reino de Deus do que sobre salvação. Não existe o evangelho da salvação. Existe o evangelho do reino de Deus. Não existe um evangelho que anuncie a salvação. Existe um evangelho que anuncia o reino de Deus. Por que isso? Porque não há salvação sem o reino de Deus. Não há salvação sem que você tenha um encontro. Não há salvação sem que você conheça o reino de Deus. Não há como ser salvo se você não fizer parte do reino de Deus. Primeiro eu conheço o reino de Deus e depois eu sou salvo pelo reino de Deus. O que é reino? Para que a gente possa entender. O que é reino? Reino é uma forma de governo. Quando eu digo assim, aquele lugar é um reino, ali há um governo, em que há uma autoridade que reside lá, um rei. Esse governo se estende sobre todo o território e sobre todas as pessoas que estão debaixo e sobre o cuidado desse reino. Então, quando eu digo assim, eu faço parte do reino de Deus, eu tenho que entender o quê? Que eu estou sobre o governo de quem? De Deus. Quem estava sobre o reinado de Davi, estava sobre o cuidado de Davi. A obrigação de proteger a cidade, a
entre aspas. Cuidar da saúde, cuidar da educação, cuidar da nossa segurança. A obrigação é deles. Afinal de contas, nós estamos sob o governo deles. Não é para os Estados Unidos da América vir aqui para cuidar de nós. A Argentina não pode vir aqui para cuidar de nós. Quem tem que cuidar de nós é o nosso governo. Então você entende o que é o reino. O que é estar debaixo do reino? É estar debaixo do governo dele. Aí eu falo o que é o reino de Deus. Reino de Deus é a fonte de toda a autoridade. Reino de Deus é Deus ser na minha vida a fonte de toda a autoridade. Ele é a autoridade suprema sobre tudo que existe, sobre tudo que é visível, sobre tudo que é invisível, sobre a criação, sobre os anjos, sobre a humanidade, sobre as histórias, sobre as nações e sobre os eventos que aconteceram no passado, acontecem no presente e vão acontecer no futuro. Louvado seja o nome daquele que é eterno. Isso é reino de Deus. É eu ter Deus como o governador supremo da minha vida. É aquilo que nós cantamos. Dizemos que Ele controla. Dizemos que Ele domina. Viver o reino de Deus é exatamente isso. É dizer, Senhor, eu vivo debaixo dos seus cuidados. Eu vivo debaixo das suas bondades. Eu vivo debaixo do seu governo. O que o Senhor fala para mim é ordem. Louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor me pede, aleluia, não é um pedido, é uma ordenança. O que o Senhor me manda, eu faço. Para onde o Senhor vai, eu também vou. Aquilo que o Senhor coloca como lei, eu recebo como lei sem discutir. Isso é governo. Isso é governo do reino de Deus. Mas muitas vezes, querido, nós dizemos assim: eu estou debaixo do reino de Deus, mas eu não obedeço. Mas eu não acredito. Salmo 97, a partir do verso 1 diz assim, não precisa abrir, eu vou ler para você. O Senhor reina, regozije-se na terra, alegre-se numerosas ilhas, nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e equidade são a base do seu trono. Eu vou dizer para você aqui nessa noite, aleluia, o verso que nós lemos no começo de da nossa leitura diz: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou dizer para você, viver debaixo do controle, viver no governo do reino de Deus, aleluia, não é querer fazer a minha, mas é esperar na justiça de Deus para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Viver, aleluia, no governo de Deus, aleluia, não é esperar que eu seja privilegiado por alguma coisa, porque vivo debaixo desse reino, mas aceitar o seu governo, aleluia, e quando Ele quiser me dar, eu glorifico o nome do Senhor. Quando Ele quiser tirar, eu glorifico o nome do Senhor. Quando Ele quiser, aleluia, abençoar de uma forma, eu glorifico. Quando Ele não quiser, eu glorifico. Quando eu estiver com saúde, eu glorifico. Quando eu estiver doente, eu glorifico. Quando eu estiver dentro da igreja, eu glorifico. Quando eu estiver fora, eu glorifico. Não me importa como esteja, aonde eu estiver, eu estou sobre o governo de Deus, no meu trabalho, na minha faculdade, na escola, em qualquer lugar, na rua, no trabalho, eu estou sobre o governo de Deus, aleluia. É Ele quem cuida de mim. É Ele quem cuida de mim, sabe por quê? Porque eu estou debaixo da justiça de Deus. Eu estou sobre o cuidado, eu estou debaixo da justiça de Deus. Justiça e equidade são a base do seu trono.
Deus nunca será injusto com você. Sabe por quê? Porque os homens são injustos. Por isso que o salmista, num certo momento, ele diz assim: Senhor, pesa-me em balanças fiéis. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer: Senhor, me pesa numa balança. Sabe aquela balança que pesa ouro? Não sei se você já foi vender ouro, ou se você já viu alguém vendendo ouro. Ela é uma balança extremamente sensível. Você colocar um pozinho do ouro ali, ela dá quantos miligramas tem aquele pozinho. Sabe o que se chama isso? Balanças fiéis. Sabe por quê? Porque naquela época usava-se balanças infiéis. As pessoas colocavam lá fora do nível. Ou muitas vezes eu vi no comércio, as pessoas, existia um prato em cima da balança e as pessoas deixavam aquele prato sempre cheio com alguma coisa. Sempre tinha resto de arroz, sempre tinha resto de feijão, tinha resto de milho. Eu sei porque eu trabalhei nesse negócio. E as pessoas deixavam ali para ganhar 100 gramas, 200 gramas naquela balança, e aquela balança era uma balança infiel. Mas eu vou dizer para você, Deus, quando mede você, Ele mede você na balança fiel. Aleluia. As pessoas podem se levantar contra você, as pessoas podem, aleluia, caluniar você, as pessoas podem falar no teu nome, as pessoas podem se levantar para te derrubar, mas quando, aleluia, enquanto você estiver debaixo, aleluia, do reinado de Deus, do governo de Deus, Ele jamais te pesará pelas balanças que os homens pesam. Ele pesará você por balanças fiéis. Louvado seja o nome do Senhor, porque justiça, aleluia, seriedade, honestidade, aleluia, hombridade é o trono de Deus, é a base do trono de Deus. A palavra evangelho traduzida quer dizer boas novas. Evangelho quer dizer boas novas. Quando alguém chegar para você, eu quero falar do evangelho, ele está querendo dizer: eu quero trazer para você boas novas. Fala para o seu irmão: Deus tem boas notícias para você. Hoje eu profetizo para essa igreja e para quem for nos ouvir pela internet, nas mensagens que a gente está deixando no YouTube. Eu profetizo que o evangelho vai levar boas notícias para a sua vida. O evangelho vai levar novos momentos para a sua vida. O evangelho vai levar uma nova história para a sua vida. O evangelho vai levar um novo governo para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho traduzido é boas novas. E o que Jesus estava querendo dizer? Buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro as boas novas, aleluia, buscai primeiro o meu governo, louvado seja o nome daquele que é eterno, buscai primeiro, aleluia, o alicerce, para que tudo na sua vida seja montado, seja embasado no evangelho do Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que o seu casamento precisa? Não é de mais amor, como talvez você esteja pensando, preciso fazer uma viagem exótica, preciso fazer isso, não, o seu evangelho, o seu casamento precisa de mais evangelho, precisa de mais amor, aleluia, mas não esse amor, aleluia, erótico, o amor de Cristo dentro da sua vida, um novo governo, uma nova história, um novo momento, um novo agir na sua vida, aleluia. Ele precisa, o seu casamento precisa de boas novas, aleluia, notícias boas, louvado seja o nome do Senhor. Como a Isabel falou, acabou de falar aqui, eu fiquei em casa hoje e você fica naquela expectativa, o que é que ela vai me falar? De vez em quando você abre o Face e vê umas fotos aqui, uma foto ali, você falou: oh, aleluia, pelo menos já está acontecendo, mas o coração fica em expectativa. Mas sabe o que alegra o nosso coração? É que quando ela chegou, ela entrou, eu fui encontrá-la lá, não resisti assim à ansiedade, e fui encontrá-la lá no portão, e eu disse: e aí, como é que foi? Ela disse assim: foi uma bênção. Aleluia. Ela falou assim: eu só tenho boa notícia, foi uma bênção. Eu falei: e a pregadora? Ela falou: a pregadora foi uma bênção. Aleluia. Eu falei: o alimento foi uma bênção, e as irmãs foi
anunciando o Evangelho do Reino, quando ele chegou anunciando o Reino de Deus, sabe o que ele queria? Ele estava nos dando uma opção nova de governo. Opção nova de governo. Porque o povo estava sendo massacrado pelo governo romano. O povo não suportava mais viver sob o governo romano, sob o governo de Roma. Eles eram feitos tochas. Quando Herodes decidia, ficava mais chateadinho: eu vou matar meia dúzia de cristãos. Quando eles queriam se divertir, jogavam cristão nas arenas para os leões comerem. Olha o governo que eles estavam vivendo. Mas Jesus chegou e disse assim: eu tenho boas novas. Eu tenho um governo novo para vocês, aleluia. Eu tenho uma mudança de vida para vocês. Eu tenho uma mudança de vida para vocês. Eu tenho uma opção nova. Jesus está falando para você hoje aqui, querido, aleluia, que está preocupado com o dia de amanhã. Quem é que vai ganhar as eleições? Quem é que vai, se o candidato vai te dar um emprego, ou se aquela placa que está lá na tua casa está dando uma grana para você, ou se o que prometeram para você vai dar certo. Eu vou dizer para você, eu tenho uma opção nova para você aqui, aleluia. Não importa o número do candidato, não importa o partido, não importa nada disso. Você vai sim exercer a sua cidadania como cidadão que você é, vai cumprir a sua obrigação, mas não é aí que está o seu governo. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você: eu tenho um governo novo para a sua vida, aleluia. Você é de Deus, aleluia, você é de Deus. Quem governa a sua vida é Deus. Sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno. 1 João 5,19. Agora, eu sei que eu sou de Deus. Você é de Deus? Amém. Pergunta ao seu irmão: você é de Deus? Ora, se eu digo que eu sou de Deus, quem é que tem que me governar? Ora, se eu tenho um pai, se eu tenho um pai que me criou, que me cuidou, ou melhor, cuidou de mim, que me sustentou, a quem eu devo respeito? A quem eu devo honra? Quem é que tem autoridade sobre a minha vida? Eu tenho 53 anos de idade. Meu pai presta a completar 80. Mas se ele me separa, eu paro. Se ele falar anda, eu ando. Se ele falar me obedeça, eu obedeço. Sabe por quê? Porque ele é o meu pai. Eu devo respeito, eu devo honra a ele. Sabe por quê? Porque sou filho dele. Na minha certidão tem lá o nome dele. E eu vou dizer para você: você é de Deus, aleluia. A quem você tem que obedecer é a Deus, aleluia. A autoridade que está sobre você é a autoridade de Deus, aleluia. Aleluia, é o Espírito Santo, é a ele, aleluia, que você deve toda a honra, deve toda a glória, deve todo louvor e deve toda a gratidão. Porque se você está aqui, não é graça a homem nenhum, mas é graça a ele. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo já no maligno. Se eu sou de Deus, nem mesmo eu não posso viver sobre o meu próprio governo. Eu sou de Deus. Você é de Deus. Você é propriedade dele. Você não vive no seu próprio governo, na sua própria vontade. Você vive na vontade de Deus. Paulo disse: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe o que ele queria dizer? Eu conheci o reino de Deus. Eu conheci, aleluia, o governo de Deus sobre a minha vida. Meu querido, eu quero dizer para você: a
nós estamos dentro da igreja, dentro de uma comunidade como essa, e às vezes acontecem algumas coisas e a gente diz assim: eu não gosto dessa parede azul, eu não gosto desse painel vermelho, eu não gosto disso, eu não queria isso, eu não queria aquilo outro, eu não gosto daquilo outro. Meu querido, deixa eu dizer para você, aqui dentro nós estamos, e lá fora também, sob o governo de Deus, aleluia, aleluia. E Ele pediu para você ficar, fica, aleluia. Ele pediu para você fazer, faz, aleluia. Senhor, mas não é assim a minha vontade. Mas Jesus, aleluia, lá no Getsemane, Jesus, quando escorria, aleluia, gota de sangue no seu suor, Ele disse: Senhor, eu vim aqui para cumprir o teu reino, seja feita a sua vontade, não a minha. Olha a grande diferença que é, amado. A gente faz não é porque a gente gosta, nós fazemos porque estamos debaixo do governo do reino de Deus. Quantas coisas no nosso trabalho a gente faz, não é porque a gente gosta, a gente faz porque tem que fazer, ou não é assim? Quantos daqui levanta, você vai para trabalhar às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, tem gente que fala para mim: pastor, eu levanto 4 da manhã. Eu acho que se eu levantar essas 4 da manhã para trabalhar, eu estava chorando, mas eu tinha que me arrastar. Eu acho que ia ser assim um negócio, sabe, tipo, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. 4 da manhã está escuro, mas você vai. Sabe por quê? Porque você tem um patrão lá, tem um chefe lá, que é alguém que você deve satisfação, e você tem que trazer a comida para dentro de casa, você tem que trabalhar, e você vai. Não vai contente, mas você vai. Deixa eu dizer para você, reino de Deus é isso, não é fazer o que eu gosto, é fazer o que Ele quer. Jesus falou: Senhor, se possível, passa de mim, porque eu não gosto muito desse negócio de cruz. Esse negócio de cruz não é muito legal, esse negócio vai me machucar. Mas em todo caso, Senhor, se eu estou aqui para o teu reino, se eu estou aqui para anunciar o teu reino, o primeiro a anunciar o teu reino sou eu, dizendo: faz a tua vontade em mim, Senhor, faz a tua vontade em mim, faz a tua vontade em mim, faz a tua vontade em mim. Às vezes nós queremos anunciar o reino de Deus, mas nós somos rebeldes, nós somos da turma do contra, nós somos do não, nós somos do que eu não quero, eu não gosto, eu não faço, eu só posso pôr do meu jeito. Nós não estamos anunciando o reino de Deus. Esse reino é do maligno, porque foi ele que se levantou contra Deus, foi ele que achou que deveria fazer a sua própria vontade, foi ele que se rebelou no céu, foi ele que levantou outras pessoas e começou a dizer: você não acha que Deus está se achando demais, não? Você não acha que esse Deus manda muito, não? Você não acha que a gente podia levantar algumas pessoas aqui, a gente podia ter o nosso próprio reino? Aí ele convenceu algumas pessoas, e ele desceu, e a Bíblia diz que Deus derrubou ele de lá. Tem gente que fica atrás de estrela cadente, a estrela que caiu do céu. Eu vou dizer para você, a única coisa que caiu do céu foi o diabo, porque Deus derrubou ele de lá. A Bíblia diz que ele foi expulso de lá. Sabe por que ele foi expulso de lá? Porque ele queria um outro reino. E eu vou dizer para você, todas as vezes que nós nos rebelamos contra o reino de Deus, nos rebelamos contra a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade do diabo, porque é ele que se rebelou. E a Bíblia diz: o mundo do maligno, sabe o que ele está dizendo? Que o mundo está contra Deus, mas eu e você somos de Deus. Nós estamos no reino de Deus. De nada adianta alardearmos que temos fé em Cristo. Presta atenção nisso. Não adianta você ficar alardeando que você tem fé em Cristo. A Bíblia diz lá: o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, verso 38. Foi um dos temas da reforma protestante. A reforma protestante, eu queria um dia poder falar sobre isso. A reforma protestante, ela foi uma bênção muito grande, mas ela deixou os crentes na inércia, porque ficaram preocupados com a fé.
O justo viverá pela fé. Isso é certo, é bíblico, é verdade. Mas se essa fé não me levar a viver subordinado ao reino, ao governo de Deus, essa fé não me leva a nada, Bruna. Você está entendendo? Não adianta, presbítero sério, você dizer que é cheio de fé, mas na hora de obedecer, você não obedece. Não adianta eu dizer que eu sou um homem de fé. O justo viverá pela fé. Mas a fé em quem? A fé em Cristo Jesus. E quando eu acredito em alguém, eu confio naquela pessoa e obedeço cegamente àquela pessoa. É isso que ele está dizendo aqui. Eu preciso de fé, mas a minha fé tem que estar subordinada ao governo de Deus. Aleluia. A fé não é para você fazer o que você quer. A fé é para fazer o que Deus quer que você faça. Aleluia. Sabe, irmão, por isso que a gente vê na TV aquelas mega igrejas com aqueles mega pastores dizendo que cura, que faz isso e que faz aquilo, mas você nunca viu esses pastores dentro de um hospital. Você nunca viu esses pastores lá no Emílio Ribas. Você nunca viu eles na porta do Hospital das Clínicas. Você nunca viu ele lá no Maranhão, no sertão do Maranhão, onde as pessoas estão sendo mortas, praticamente morrem na porta do hospital porque não tem saúde pública. Sabe por que você não vê? Porque a fé não é o eu que controlo. A fé quem controla é o governo de Deus. Aleluia. O milagre não sou eu que controlo. Eu não posso sair por aí dizendo: vem cá, que eu vou orar por você que você vai ser curado. Vem aqui, que eu vou orar por você que vai ser curado. Quem é Deus? Aleluia. Sou eu ou é Ele? Aleluia. Eu sou o instrumento. Ele é o Deus. Aleluia. Eu sou as mãos. Ele é o milagre. Louvado seja o nome daquele que é eterno. Aleluia. Nós somos a comunidade, mas o Deus dessa comunidade é Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos usa pela misericórdia dele, mas é quando Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele deseja. Eu tenho que estar simplesmente de mãos erguidas dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. A grande preocupação dos governantes da época com o governo, com o anunciar de Jesus ao governo, ao reino de Deus. Não sei se você sabe, mas Jesus foi um preso político. A grande preocupação das pessoas, dos governantes, não era Jesus fazer milagre. Fazer milagre ele podia fazer quanto ele quisesse. Eles não tinham medo de Jesus que fazia milagres. Eles não tinham medo de Jesus que transformou água em vinho, porque isso feiticeiros também faziam. Eles não tinham medo de um Jesus que curava o cego, mesmo sendo um milagre messiânico, como eu já expliquei aqui. Eles não tinham medo, mas sabe de quem eles tinham medo? Do Rei Jesus. Esse eles temiam. Quando foi anunciado: esse é o Filho de Deus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, isso assustou, aleluia, aos governantes da época. Sabe por quê? Porque começou a ameaçar o reino deles. Havia uma promessa que o rei viria do trono de Davi. E quando ele começou a passar na cidade, e as pessoas começaram a gritar: aleluia, Hosana ao rei. Quando eles começaram a gritar: tem misericórdia de mim, ó rei, aleluia, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso preocupou os homens. Sabe por quê? Porque eles ficaram preocupados: nós vamos perder o nosso reino. Esse daí é muito forte. Quando ele conversa com Pilatos, a
aquela conversa rápida que eles têm, ele diz assim, não, mas Jesus diz assim, olha, se eu quisesse, eu falaria com meu pai, e ele mandaria um exército de milhares e milhares de soldados e acabaria com tudo. Eles sabiam que ele estava diante de um rei, aleluia, e eles queriam matar Jesus, e mataram Jesus, porque estavam com medo de perder o reino. Eu tenho uma notícia da parte de Deus para a sua vida aqui, para você tomar muito cuidado aqui nesta noite, de uma revelação que Deus traz ao nosso coração. Tome cuidado para não tirar Jesus da tua vida, tome cuidado para não matar Jesus na sua vida. Tem um filme que está passando por aí, que Deus não morreu, mas deixa eu te falar, para muitas pessoas Jesus já foi morto, Jesus ainda continua morto. Para muitas pessoas já mataram Deus do seu próprio coração, sabe quando? Quando implantam o seu reino e tiram o reino de Deus. Mas quando eu, aleluia, mato meu eu, quando eu tiro a minha vontade e implanto o reino de Deus, Ele está vivo em mim, aleluia, Ele não está morto, Ele ressuscitou. Louvado seja o nome de Deus. O que é ressuscitar o Cristo? O que é ter o Cristo ressuscitado hoje, irmãos? É ter Ele dentro da nossa vida como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na sua coxa está escrito, diz em Apocalipse, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é, aleluia, Ele é Rei. Ele é Rei na minha vida. Eu ressuscito Ele assim. E como eu mato Deus. Mas é possível matar? Na minha vida é. Quando eu tiro Ele de todos os lugares da minha vida. Quando eu tiro Ele do meu casamento. Quando eu tiro Ele do meu ministério. Quando eu tiro Ele da minha igreja. Quando eu tiro Ele de tudo. Eu mato Deus. Tem igrejas por aí que estão mortas. Porque Deus não reina mais naquele lugar. Eu ouvi algo falando sobre evangelho e política pelo pastor Ariovaldo Ramos, e ele diz exatamente isso. O que é que tem alguém pergunta para ele assim, o que é que tem a ver política com evangelho? Ele diz, nada. Porque a igreja é do Senhor. Aleluia. A igreja é do Senhor. Ele reina sobre a igreja. Nós dependemos da igreja. Nós dependemos do reino de Deus. Deus não depende de nós para nada. E ele já diz mais. O juiz da igreja é Ele. O cuidador da igreja é Ele. E se a igreja estiver passando por luta, e se a igreja estiver passando por prova, Ele está permitindo, porque Ele tem algo para fazer através dessa igreja. Homens não podem, enquanto Deus for o Rei e Senhor, a Bíblia se cumpre quando diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas quando Ele é o Senhor. Qual é o nosso problema? Para a gente caminhando para o final, qual é o nosso problema? Dizemos que Deus reina em nós, mas reina em algum momento, em alguns instantes. Quando eu estou desempregado, Ele reina. Quando eu passo a ter um emprego, dízimo nem pensar. Ele reina quando meu casamento está uma bênção. Quando o meu casamento enfraquece, ou ao contrário, né? A maioria das pessoas é ao contrário. Quando o casamento está uma bênção, adeus, tchau. Quando está uma desgraça, Senhor, reina aqui dentro. Aí jejua, aí ora, aí busca, aí vai na campanha, aí vem na sexta-feira, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. Sexta-feira nós ouvimos uma palavra aqui,
Nós precisamos confiar na nossa própria oração, sabe por quê? Porque Ele reina em nós. Ele está em nós. Aplicação pessoal. Aplicação pessoal. A salvação é pela graça. Não é preciso mais nenhum sacrifício. O sacrifício perfeito foi realizado por Cristo. A presença de Cristo nas nossas vidas já é garantida por Ele. Então, nós não temos que estar preocupados em sermos salvos. Você tem dúvida da sua salvação? Você tem medo que você não esteja salvo? Você tem medo de perder a sua salvação? Como anda esse negócio com você? E se alguém disser para você que você precisa fazer sacrifício? Isso está errado. Não entra nesse negócio que você precisa fazer sacrifício para poder receber salvação, para poder isso. Não, a salvação é de graça, é gratuita, é graça de Deus. Efésios fala, é pela graça, para que amanhã a gente não venha se vangloriar disso. Sabe por quê? Porque ele vem falar de novo, a salvação é porque você conheceu o meu reino, não é por causa do seu reino. Você consegue entender isso hoje aqui, querido? Você é salvo por causa do que você está debaixo do governo do reino dele. Quando eu saio debaixo do governo de Deus, ele não tem compromisso comigo. Que ruim isso, né? A Bíblia diz que quando sai quando Jesus entra e limpa a casa fica limpa, mas aí depois a gente manda aquele que limpou embora, a Bíblia diz que vem 7 vezes mais. Sabe por que ele está dizendo? Porque se eu não estou na casa, como posso eu guardar? Se o Senhor não guardar, em bom vigia o que ele está dizendo? Se você não me chama para guardar, o que mais você quer? Como eu posso pedir saúde? Deus me dê saúde, mas eu nem estou aí para Deus. Se amardes e guardardes os meus mandamentos, diz o Senhor. Se me amardes e guardardes os meus mandamentos, sabe o que ele está dizendo? Se eu reinar em você, deixa Jesus reinar em você hoje, querido. Deixa o reino de Deus. O reino de Deus, eu posso dizer, não é amanhã. O reino de Deus não é quando Jesus voltar. Viva o reino de Deus hoje aqui, aleluia, fazendo a vontade de Deus. Se me amares e guardares os meus mandamentos, é isso que é viver o reino de Deus. Ele diz assim: eu não vos deixarei órfãos. Você me ama, você me quer como rei. Hoje eu ouvi algo que me sei lá, teve um efeito muito forte na minha vida. Algo muito simples, talvez para você não vai mudar nada, mas para mim teve um efeito muito forte. Alguém conversando disse assim: não, o importante não é eu te amar, o importante é você quer ser amado por mim? Sou eu a pessoa que você quer que te ame? Para pensar. Como está essa sua relação com Jesus? É Ele que você quer que ame você de verdade? É Ele que você quer que reine sobre você? Para a gente encerrar, agora, ordenança para nós não é procurar salvação. Ordenança para nós não é procurar
riquezas, não, a ordenança para nós é anunciarmos o reino de Deus. A nossa preocupação não é com a vida eterna, a nossa preocupação é anunciarmos a vida eterna, que é através do reino de Deus. Reino é aqui. Vivemos uma vida de intimidade sem esperar privilégios, esperar somente viver no governo de Deus. Ele diz: as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu vivo o reino de Deus, e se eu vivo o reino de Deus, Ele sabe o que você precisa. Aleluia. Você sabe que a gente poderia economizar muito a nossa oração se a gente acreditasse nesse viver o reino de Deus. Às vezes a gente chega aqui, dobra o nosso joelho e diz: Senhor, me dá um cargo, Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá um marido, Senhor, me dá uma esposa, Senhor, me dá uma namorada, Senhor, me dá isso, me dá dinheiro, me dá uma igreja maior, me dá isso, me dá aquilo outro, me dá poder, me dá autoridade, me dá isso, me dá aquilo. Mas se eu viver o reino de Deus, dizer assim: Senhor, eu vou viver debaixo da sua vontade, do seu querer, do seu governo, a Bíblia diz que as demais coisas Ele vai acrescentando para você conforme a sua necessidade. Se você não tem, é porque Deus acha que você não precisa, meu querido, aleluia, porque você está debaixo daquele que te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não tem um carro zero, é porque Ele acha que você não precisa desse carro zero, mas Ele não deixa faltar água na sua mesa, Ele não deixa faltar o pão na sua mesa, Ele não deixa faltar, aleluia, a comida na sua mesa. Ele é o pão da vida para você, aleluia. Talvez falte os calçados que você queria, falta a roupa que você queria, falta a viagem que você queria, aleluia, mas não falta o amor de Deus dentro da sua casa, não falta o abraço do seu marido, não falta, aleluia, você acordar de manhã e ver o seu filho deitado na cama, aleluia, não falta, aleluia, você ver o seu filho na faculdade, não falta um trabalho, não falta uma comida, não falta o seu respirar, não falta saúde, não falta paz dentro da sua casa. Talvez a gente ache: Senhor, está faltando isso, faltando aquilo. Venha a mim o teu reino, Senhor, venha a mim o teu reino. Mas é esse o reino que Ele quer. Faça a vontade de Deus. Ele vai trazer paz dentro do seu coração, Ele vai trazer paz dentro da sua casa, Ele vai tirar você dessa depressão, Ele vai tirar você dessa tristeza, Ele vai tirar você desse mar de angústia, Ele vai tirar você desse frenesi de querer. Você vai começar a aprender, aleluia, a receber os presentes de Deus na hora que Ele quiser dar, do jeito que Ele quiser dar, da forma que Ele quiser dar. Você vai dizer: muito obrigado, Senhor, aleluia, porque mesmo sem merecer, mas debaixo do teu reino, eu estou debaixo do teu cuidado. Aleluia. Viva sobre a submissão do governo de Deus. Lucas capítulo 9, verso 29, verso 59, disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Sabe, querido, o que Deus está falando conosco aqui? Para de fazer um pouco a tua vontade, vai fazer a vontade de Deus. Sabe qual é a nossa grande notícia? Muita gente hoje talvez não esteja aqui, sabe por quê? Porque foi fazer a sua vontade. O reino do eu imperou hoje e ele disse assim: não, hoje eu vou cuidar de mim, hoje eu vou cuidar de mim, hoje eu vou cuidar da minha família, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Jesus disse assim: não, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, vem comigo anunciar o reino de Deus. Eu cuido de você e cuido dos outros também. Sabe o que Ele está falando aqui comigo e com você, querido? Aleluia. Não se preocupe, porque enquanto você estiver com a mão no arado, aleluia, Ele está cuidando de você lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você está aqui dentro da casa do Senhor, sendo Ele o rei da
cuidará de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir. Então em minha casa, e Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é digno ou apto para o reino de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se você não conseguir colocar o reino de Deus em primeiro lugar, você não é digno de morar nesse reino. Você não é digno. Sabe o que é isso? Você não tem o direito. Você não é digno. Você não pode entrar nesse reino. Você não pode viver nesse reino. No reino que Ele quer cuidar de você. No reino em que Ele quer ser o teu governante. Você sabe o que é ser governante? Você não precisa se preocupar. O que você tiver, você vá direto a Ele. Diga: Deus, eis-me aqui, Senhor. Por isso que Ele diz: você precisa de alguma coisa? Entra no seu quarto, dobra o seu joelho e vem falar com o seu governante. Mas às vezes a gente sai falando com os governantes. A gente fala com um monte de governantes. E depois, por último, a gente chega nele e ele diz assim: mas você está debaixo de que governo? Em que arado você colocou a mão? Deixa eu dizer para você, o Espírito Santo está falando ao meu coração aqui nesta noite. E está falando ao seu coração. Você colocou a mão no arado? Você disse: Senhor, eu quero viver o teu reino. Não tira a mão, querido. Não olha para trás. Não importa o que está acontecendo. Não importa a dificuldade que você está vivendo. Não importa os levantes do diabo. Não importa o que as pessoas estão falando. Não importa nada que está se levantando contra você. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Porque o Senhor está olhando na sua frente, esperando, dizendo para você: vem. Porque você é digno desse reino. Vem, vem. Vem, você é digno desse reino. Para a gente encerrar, a Bíblia diz que chegará o grande dia em que Jesus vai olhar para mim e vai olhar para você lá no céu, nos aguardando, e vai dizer: benditos do meu Pai, benditos, vocês que foram governados por mim, vocês que viveram sob o meu cuidado, vocês que aceitaram o meu governo, vocês que anunciaram o meu reino. Vinde e contemplai as obras do Senhor. A Bíblia diz que Ele tem um novo corpo para você, incorruptível, novas vestes, novo nome. Ele tem uma ceia preparada para você. Ele tem ouro, rua de ouros e de cristal para você andar. Ele tem uma nova família, um novo pensamento. A Bíblia diz que Ele vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Ele vai tirar o teu sofrimento. Ele vai tirar as tuas angústias. Mas aceite o governo de Deus e anuncie o reino de Deus. E diz: Senhor, eu quero ser governado pela tua palavra. Passa o céu, passa a terra, ela não passa. Amém, igreja? Amém. O jovem rico, ele quis andar com Jesus. Mas quando Jesus disse para ele: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois me segue. Ele diz: eu tenho um reino que é muito rico e eu não posso dividir. Eu não posso largar o que eu tenho. Eu não posso largar o meu reino pelo teu reino. Aí Jesus disse assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Sabe o que ele está querendo dizer? Quem tem reino aqui não consegue aceitar o reino de Deus lá. Hoje eu quero orar com você aqui nessa noite. Se você tem algum reino aí com você, você vai dizer: eu saio debaixo do governo desse reino e entro no governo do reino de Deus.